Já? Do seu capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia. Hoje está frio, viu? Meu Deus. Glória a Deus. 2 Reis 6. A partir do versículo 8. Aleluia. Como é bom estar na casa do Senhor. Louvar o seu santo nome, porque Ele é bom e grande em misericórdia para conosco. Ai de nós se não for o Senhor, ai de mim se não for o Senhor. Os nossos inimigos seriam nos engolidos vivos, mas nós damos graças a Deus, que Ele tem sido um alto refúgio, socorro bem presente. Aleluia. 2 Reis 6, do 8 em diante diz: E o rei da Síria guerreou contra Israel e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou tropas àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de que eu tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e lhe disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Vamos lá no versículo 16, 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você senta glorificando e exaltando ao que está com você neste lugar. Isso, pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Oi, Rebeca está ligada. Glória a Deus. Igreja do Deus vivo, o Senhor lhe colocava essa palavra no meu coração. Por algumas semanas atrás, eu acho que eu até trouxe essa palavra no grupo das mulheres. Mas o Senhor, Ele confirmara no meu coração essa palavra para trazer à sua igreja nessa noite. E ao começar a ler a palavra de Deus, o Senhor começou a falar comigo de uma forma maravilhosa. E eu fico muito feliz quando o Senhor, Ele nos dá a palavra e Ele começa a ministrar aos nossos corações, começando primeiro em mim. Porque para mim trazer a palavra à igreja, é necessário eu saber que primeiro Deus está falando comigo e cortando a minha vida para chegar até vocês. E a palavra do Senhor, ela jamais volta vazia. E aí a gente começa a ver aqui, vendo que o rei da Síria, ele queria guerrear contra Israel. Se você for começar a observar, há sempre uma briga por território, por poder, né? Reis querendo tomar a cidade dos outros, nunca se conforma em ter aquilo que tem, mas sempre quer a mais. E começa as guerras, se a gente for observar, isso já começou desde o início de todas as coisas. Quando a gente vê, aleluia, lá em Isaías 14, a partir do versículo 13, conta sobre o diabo que estava no céu, um anjo de luz. E ele diz em seu coração que ele iria colocar o trono dele acima de Deus. Imagine só. E aí o que a gente começa a ver, que o Senhor faz ao homem a imagem e semelhança dele. Então o homem quer que nós sejamos imitadores, Deus quer que nós sejamos imitadores dele. Mas você vê que o inimigo, o desejo do diabo não era de ser imitador de Deus, mas era querer estar acima de Deus. Você entende que as pessoas hoje não querem simplesmente alcançar alguns lugares que o próprio Deus já determinou, mas quer estar acima de alguém. A coisa não é você querer fazer a obra, não é você querer crescer. O problema não é isso, é a motivação que está por trás. Porque o diabo, ele se movia para querer estar acima do Senhor. E olha a conversa do diabo com Eva: não tem problema não, pode comer, porque ele não quer que você conheça o bem e o mal, você vai ser igual a Deus. Imagine a conversa do diabo. Igreja do Deus vivo. E com isso o inimigo, ele tem implantado muito, desde sempre, do início até os dias de hoje, querendo trazer ao homem essa contenda
de um querer ser melhor, de tomar o lugar do outro, mas nós conseguimos ver que Deus é aquele, aleluia, que é Espírito, que vê todas as coisas, que conhece todas as coisas, e Ele diz ao moço, simplesmente não temas. E o Senhor fala conosco nessa noite, não temas, porque o Senhor Ele conhece a intenção do teu coração. Se porventura você tem algo no seu coração, desejo de fazer para a obra do Senhor, não temas, porque Deus conhece o teu coração. Deus é aquele que vê o que o homem não vê, aleluia. Ele tem poder, aleluia, para nos fazer nos chegarmos a lugares altos, a lugares que Ele mesmo já determinou para as nossas vidas. E o inimigo das nossas almas, ele tenta a todo tempo colocar distinções no meio do povo de Deus, aleluia. Se você quiser alcançar aquilo que Deus já determinou sobre você, continua firme no propósito, continua servindo ao Senhor com excelência, com coração sincero diante da presença dEle. Não tema a cara feia do inimigo, mas continue na sua posição, servindo, exaltando e engrandecendo ao Senhor, porque Ele é aquele, aleluia, que envia cavalos, carros e cavalheiros para pelejar por você. E Satanás, o diabo, já perdeu o rumo em o nome do Senhor Jesus. Nós vemos o Senhor nos motivando a ter esse relacionamento com Ele. Nós vemos que o Senhor, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, Ele convida o homem a um relacionamento de intimidade. A uns Ele chama de amigos, a outros Ele diz meu servo, a outro Ele diz tu és a menina dos meus olhos, porque o Senhor sabe quem somos. Quantas vezes eu oro, eu falo, Senhor, o Senhor sabe quem eu sou, até mesmo eu não sei quem eu sou, mas tu sabe, tu conhece a minha vida, sabe a sinceridade que há dentro de mim. E Ele sabe, Ele conta até o fio do seu cabelo, Ele sabe quem você é. Então continue nessa noite permanecendo fiel na presença do Senhor. Ainda que o inimigo arme ciladas, emboscadas contra a tua vida, permaneça no ponto. Continue firmado no Senhor, servindo a Ele em espírito e em verdade. Vira para o teu irmão que está do teu lado nesta noite e diga, permaneça na presença. Com muita autoridade, toca no ombro dele e diga, você é alguém que Deus escolheu para a sua obra. Aleluia. E é por isso que o inimigo tem armado, pelejado contra você, para tirar você do propósito, para tirar você daquilo que Deus determinou sobre a sua vida. E ele envia legiões para tentar paralisar a igreja. Mas enquanto Satanás ele envia a um Deus que viu primeiro, que chegou primeiro, que enviou anjos para guardar o seu povo. E ele diz tão somente, não temais. Vira para esse irmão que está do teu lado, diga, não temais. Creia tão somente, igreja viva. O rei da Síria ficou agoniado pensando, quem é que está contra mim? Será que é algum dos meus de dentro que está contando? Não, é porque antes do inimigo armar a cilada, Deus ele já enviou alguém para pelejar por você. Antes de Satanás ir preparar o laço dele, a preparação maligna dele, Deus já foi primeiro na frente desfazendo o laço. E todas as vezes, aleluia, o exército de Israel estava preparado para vencer na peleja. Existia um homem que estava na visão. Existia um profeta que estava ligado no espiritual. Porque quem é da carne é carne, mas quem é do espírito é espírito. E consegue perceber quando Satanás, o diabo, está pelejando, está arquitetando, tramando por detrás. Mas Deus é aquele que envia para nos trazer despertamento espiritual e nos mostrar, ei, não é simplesmente algo normal, mas é espiritual. Então, aleluia, se reveste de força. É o que o Senhor diz em Efésios. Nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados e potestades do inferno, hostes espirituais da maldade, que peleja 24/48 para tentar nos paralisar e nos tirar do propósito do reino. Mas existe, aleluia, nesta noite, o Senhor me traz com uma boca profética, só para despertar a igreja, a noiva dele, para te dizer, fica ligado, não tema.
mas se posiciona, se reveste das armaduras de fogo, porque Ele peleja por você, Ele vai por você. É Ele que peleja por ti. Louvado seja o nome do Senhor. O moço Geazi, Geazi ainda não conseguiu entender, Geazi não conseguiu perceber, porque Geazi estava apegado às coisas do mundo ainda, Geazi estava meio disperso. É por isso que Deus levanta líderes espirituais para trazer despertamento para você, para se posicionar no Senhor. Geazi não conseguia ver que quem estava com eles era o Deus Todo-Poderoso, o Deus que entra na peleja e diz: nem precisa pelejar, porque sou eu que pelejo por você. Geazi estava enfadado às coisas terrenas, preocupado em alcançar lugares, em ser visto, mas Eliseu estava na posição, Eliseu estava ligado no trono, estava tendo esse relacionamento com o Pai e estava no reino. Talvez você diga: não sei para que igreja todo dia, não sei para que renúncia, mas eu te digo, por trás Satanás está tentando laçar a tua alma, mas existem homens e mulheres de Deus neste lugar para despertar você e te dizer: não temas, porque o Senhor peleja e te vê, é Ele que guerreia por ti. Você não vai parar, porque ainda há profetas em Israel. Aleluias. Ora bacalabácia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Entenda que mesmo Geazi vendo os milagres que, aleluia, o profeta Eliseu partilhava todos os dias, ele ainda não estava ligado. Tem pessoas que andam com você, mas ainda não conseguiu perceber o Deus que você serve. Tem pessoas que mesmo estando do teu lado não vai conseguir entender, porque está o quê? Está desligado do céu, está desligado do mundo espiritual, está tão preocupado com as coisas terrenas, em alcançar, em fazer, em ser visto, em fazer para alcançar milhares de pessoas, mas ainda há profeta que está ligado no céu, que está ligado ao Pai, que está dizendo: olha o inimigo aí pelejando, mas o Deus que está conosco é aquele que diz: eu sou maior, eu sou melhor. Então se volta para mim, Geazi. Quantos estão despercebidos, estão dentro da casa, está vendo os milagres que o Senhor faz, mas ainda está conturbado com as coisas deste mundo. Mas missionária, não tem a ver, não está falando isso aqui. Mas nós começamos, se você for ver antes, no capítulo 5, nós vemos Naamã, aquele que teve a lepra. Naamã, aleluia, recebendo através do profeta Eliseu o seu milagre. Naamã oferece dinheiro para Eliseu, mas Eliseu estava ali fazendo a obra não por dinheiro, não por reconhecimento, mas porque ele entendeu a sua chamada. Eliseu diz: não, meu filho, não precisa. Então Naamã, ele vai avante, ele vai seguir o seu caminho. E aí Geazi fala: mas meu Senhor deixou essa bênção passar, o que é isso? Eu vou correr atrás. Vai atrás de lá de Naamã para receber o seu dinheiro, a sua recompensa. Vai, o seu servo de Naamã ajuda Geazi até levar o dinheiro, mas ele para na casa e guarda o dinheiro, esconde. Vai até o profeta aí, quem está ligado no Senhor consegue perceber a intenção do coração. Podem tentar fingir, aleluia, para alguns, mas quem está na visão do reino, Jesus está dizendo: olha, tem algo escondido que eu não estou me agradando. Ei, cuidado, porque a lepra pode chegar até você, aleluia. Mas o Senhor está nos despertando a estar ligado, meu presbítero, ao Senhor Jesus. Eliseu fala: Geazi, onde foi que tu foi? Eu não fui para lugar nenhum. Querendo enganar quem tem ligação com o trono. Aleluia. Eliseu fala para Geazi: meu filho, eu vi, o Senhor viu primeiro, e por causa você foi fazer isso, você vai com a mesma lepra que Naamã estava, vai se pegar a ti, a tua descendência para sempre. E então Naamã sai leproso. E ainda Naamã não consegue entender, não consegue ver. Mas o Senhor está dizendo para Geazi: Geazi, não temas, com Deus. Aí ele tem que orar para pedir: Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos do moço, para que ele veja que o Senhor está conosco, para que ele veja quem é que está conosco, porque muitos olham para nós e dizem: ali não tem nada, não vai alcançar nada, não vai viver nada. Mas o Senhor está dizendo: eu sou Deus que te chamei, eu sou Deus que te escolhi. Não temas, porque o que é teu vai ser chegado no tempo certo, porque eu sou Deus que te guardo por detrás
E Eliseu ora e Deus consegue mostrar para Geazi que ali havia um grande exército vitorioso. Talvez hoje você olhe para você e diga: não estou vendo nada. Mas o Senhor, se você orar ao Senhor e pedir nesta noite que Ele abra a sua visão espiritual, você vai começar a ver o cuidado que o Senhor teve com você até hoje, até chegar aqui, e vai continuar guardando a sua vida, vai continuar guardando a sua casa, vai continuar guardando a sua família. Mas é necessário se voltar por completo ao Senhor, porque quem é da terra não consegue ver o espiritual. Mas quem é do céu consegue ver o livramento, o cuidado e a providência de Deus. Aleluias. É por isso que o Senhor fala: Pedro, sai da terra um pouco, Pedro. Precisamos sair da terra, igreja. Precisamos sair um pouco do terreno e nos ligarmos no céu de verdade. Porque o inimigo tem conseguido cegar a muitos. O inimigo tem tentado e muitos têm ido na laia do diabo, na conversa do diabo. Mas se você nesta noite tão somente ouvir a voz do Senhor e obedecer a sua voz, você verá livramento da parte de Deus chegando para a sua vida. Você verá livramento chegando para você. Mas missionário, o exército chegou, e aí Deus é aquele que diz: abre a boca, usa o que eu te dei. Eliseu diz: fere de cegueira esse exército. O exército é ferido de cegueira, e aleluia, o profeta leva ele para fora da cidade, e eles ali conseguem contemplar a grandeza de um pai que tem cuidado do seu povo. O inimigo tentou contra você, sim, ele tentou contra a sua família, é verdade, mas todas as vezes o Senhor trouxe livramento para a sua vida, e Ele vai permanecer cuidando de você até que Ele venha, porque Ele não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa das suas promessas. Ele vai cumprir as promessas, Ele vai cumprir sobre a sua vida. Se você permanecer fiel ao Senhor, Ele vai cumprir promessas sobre você. Quantos creem? Quantos creem? Não é porque eu pergunto, mas é se você crê. Então continue seguindo ao Senhor, continue afiando as armas que o Senhor te deu, continue na peleja, continue na presença, mesmo que ainda venha o cansaço e o desânimo, mesmo que ainda venha, aleluia, a desesperança e a desconfiança, olhe para o Senhor, creia nele, porque Ele vai enviar, Ele vai fazer, Ele vai prover, porque Ele é poderoso. E eu não falo de um Deus, aleluia, feito por mãos humanas. Eu não falo de um Deus, Maurício, aleluia, que não tem poder para mudar a situação, mas eu falo na certeza de um Deus que é poderoso, que tem a chave do inferno, um Deus que é soberano. Deixa eu te dizer uma coisa: contra as hostes espirituais da maldade tem oração, contra o diabo tem o poder de Deus, mas contra a nossa carne, a nossa cegueira, é nós que nos voltamos para o Senhor. É uma decisão de nos voltarmos para Cristo e estarmos ligados nele, implantados nele, como a videira. Ele é a videira e nós somos os ramos. Se estamos ligados nele, passaremos a pés enxutos. Nós cantaremos louvores em agradecimento à providência dele, porque ele tem cuidado do seu povo. Oh, aleluia. Fala para esse irmão do teu lado: você não parou, porque o Senhor tem te guardado. Fala para ele com muita fé nessa noite e certeza: você não parou, porque o Senhor tem cuidado de você. Mas faz lembrar para ele que ele vai continuar cuidando de você e da sua casa. Os teus é do Senhor, a tua família é do Senhor, o teu casamento é do Senhor. Ainda que o diabo peleje contra, Deus é aquele que tem a chave, Deus é aquele que tem cuidado. E o inimigo já perdeu, já partiu em retirada, porque maior é o que está conosco do que está no mundo. Aleluias. Oh, alinha o teu coração aos céus, alinha o teu pensamento aos céus, igreja. Mantenha um relacionamento com o céu, mantenha uma identidade no Senhor, mantenha uma vida voltada para Ele, e você verá grandes livramentos da parte
parte de Deus. O Senhor continua sendo o mesmo ontem, continua a ser o mesmo hoje e continuará sendo eternamente. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Nós estamos em um âmbito espiritual. A igreja não é um lugar onde viemos passar um tempo, não, mas é um lugar de adoração e preparação para o mundo lá fora, para as artimanhas do inimigo. Muitos pensam que Satanás não consegue derrubar. Não, irmãos, vigia, porque o inimigo, ele tem pelejado e tem levado a muitos. É por isso que nós não podemos sair, aleluia, da torre de vigia. É por isso que nós não podemos dar lugar ao diabo. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deus te deu a autoridade, agora cabe você a usar, a botar ele para correr, a decretar aleluia, a falência do inimigo e a tua vitória, porque Deus é poderoso. Usa as armas que o Senhor te deu. Missionária, eu não consigo saber quais são as armas. Começa na oração, começa com 10 minutos, começa, e Deus vai começar a exercitar em você algo tão poderoso, e você vai conseguir ver o quanto poderoso você é. É por isso que o inimigo peleja para destruir Israel, porque sabe que Israel é uma nação poderosa, uma nação cujo Deus é o Senhor. O inimigo quer tomar o lugar que é nosso, aleluia, mas nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e nós vamos chegar lá onde, missionária? Nas mansões celestiais. Veremos o Senhor, veremos também Satanás caindo por terra. Deus te deu poder para pisar em serpentes e escorpiões, então usa o que Deus te deu, se posiciona nele, se levanta nele, se reveste das armaduras do céu e bora para a peleja, porque nessa peleja talvez você nem vai ter que pelejar, mas as armaduras você vai ter que se revestir. Tem gente que não adianta, precisa de um profeta do lado para fazer lembrar que mesmo que esteja com você vendo, acontecendo, continua duvidando do poder de Deus. Mas nós sairemos daqui nessa noite posicionados em autoridade e poder. Quando chegar na tua casa, é você que vai entrar já liberando e profetizando vitória. Satanás pegando a bagagem dele que ele armou lá dentro da tua casa, aquele ninho do diabo que está lá, circulando. É você que vai entrar e botar ele para correr. No nome de Jesus, toma autoridade hoje. Recebe poder hoje, visão espiritual hoje, para viver coisas extraordinárias do Espírito. Não temas, não temas. Louvado seja o nome do Senhor. Fica sobre os seus pés, porque nós iremos orar nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo muitos vendo o milagre, ainda se preocupam que, e agora o que é que eu vou fazer? Quando nós lemos a palavra, pastor, nós vimos quantas coisas o Senhor, quando chegava, Ele fazia. Então usa a autoridade que Deus te deu. Aonde Jesus chega, irmãos, tem milagre. Aonde Jesus chega, tem vitória. Aonde Ele chega, você só precisa abrir a sua boca. E o que mais é lindo aqui, que Eliseu, mesmo sabendo que viria um exército perigoso, porque você acha que o povo da Síria viria despreparado? Não vinha. Tinha armaduras. Eles sabiam como lutar e utilizar ferramentas perigosas para destruir. Mas só que quem estava com eles entendia muito mais de guerras. Quantas pelejas o Senhor venceu pelo seu povo e continua vencendo pela sua vida. Você não vai parar, você não vai desistir, mas você vai avançar no Senhor. Mas missionária, a peleja está dolorida, a peleja está sangrando, parece que eu vou morrer. Mas eu te digo nesta noite, não temas. Vê somente o livramento da parte de Deus. Vê tão somente Deus agindo em teu favor e liberando armas espirituais para você nesta noite. Por isso toma posse neste lugar. Abai, Assura, Bacalabai. Levante as suas duas mãos ao alto, igreja viva e poderosa. Nós iremos orar nesta noite.
pedindo que o Senhor Ele venha nos renovar, pedindo que o Senhor Ele venha afiar as armas, pedindo que o Senhor Ele venha ampliar a nossa visão para ver o extraordinário e providência dEle sobre as nossas vidas. Pai, nós estamos aqui buscando a Tua presença, Senhor. Deus, sexta-feira, culto de cura e libertação. Este lugar está tomado por Ti, é todo Teu, Senhor. Nós viemos aqui para adorar simplesmente ao Senhor que é poderoso. Senhor, nós viemos entregar uma adoração perfeita a Ti neste lugar. Espírito da verdade, o Senhor conhece quem somos. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. O Senhor conhece a intenção do nosso coração. O Senhor nos vê, Deus, por dentro. O Senhor conhece o profundo, o íntimo e escondido, e nada sai da visão do Senhor. Pai, aqui há homens e mulheres que precisam que a sua visão sejam ampliadas em Ti, porque parece que o inimigo, meu Pai, tem cegado a visão e o entendimento do Teu povo. Mas como profeta do Senhor, eu venho cá pedir que o Senhor possa ampliar a visão da sua igreja, para que eles se posicionem no Senhor e saibam que o Senhor não perde peleja, que o Senhor não abre mão do seu povo, que o Senhor não faz com que voltemos cabisbaixos, voltados, meu Pai, mortos espirituais, mas sairemos daqui posse de vitória, sairemos daqui revestido com as armaduras do céu, sairemos com a palavra de autoridade nessa noite. E onde Satanás armou e arquitetou projetos, nós destruímos nesta noite toda a obra do inferno, todo o exército do inimigo que vem contra a sua igreja. Nós quebramos e lançamos no mais profundo do inferno nessa noite. Sairemos daqui em posse de vitória. Não vamos temer a cara feia do inimigo, aquilo que ele armou, arquitetou, planejou, e parece que até ia dar certo, parece que seria morte, parece que seria destruição. Só parece, porque maior que está conosco, maior é o que está conosco. Jesus, aviva a Tua noiva, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Toda cegueira espiritual, toda morbidez dessa noite, eu profetizo vida, eu profetizo vida, eu profetizo unção de renovo, de avivamento que sai de dentro para fora. Toda amargura na alma, toda mente que não está conseguindo funcionar, cai por terra nesta noite. Satanás, larga agora a mente deste homem, larga a mente desta mulher, em o nome de Jesus, porque sairemos daqui vitoriosos no Senhor, porque Ele peleja pela igreja, Ele peleja pelo seu povo. Ele vê, Ele viu, Ele chegou. Tu és soberano, Tu és poderoso. Espírito da verdade, Espírito Santo da verdade, sairemos daqui posicionados como guerreiros preparados para a peleja. Nós liberamos sobre a Tua noiva, sobre a sua igreja, sobre casamentos, restituição. Nós liberamos, meu Pai, sobre aquele parente que está distante de Ti, libertação. Eu libero sobre a sua igreja cura na alma, no espírito, no poder do nome de Jesus. Que saímos daqui em posse de vitória, para a glória do Teu nome, que é sobre todo nome. Eu Te agradeço, Senhor. Eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e por tudo que ainda irá fazer. Nós Te louvamos nesta noite, em o nome de Jesus.